Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Lar Fabiano de Cristo. Que as vibrações de amor e de paz os envolvam nesse momento de prece. Que todas as preocupações, angústias, todo mal-estar possa dar espaço à tranquilidade, à harmonia e ao bem-estar. Que os fluidos salutares que descem sobre nós encontrem sintonia com o nosso íntimo, que humildemente se entrega agora a Deus. No mês que nosso lar de Fabiano evangeliza nossos corações com a virtude da fé, recebemos como pão da alma hoje a mensagem, a grande pergunta, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico Xavier, e a mensagem então, editado então pelo Espírito Emmanuel, né? E a passagem evangélica deste capítulo 47, a grande pergunta, é a seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E Emmanuel nos diz que em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano. E põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele que foram chamados, por mais humildes que lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Esperar pela morte do corpo a fim de ouvir Jesus. Será que entendemos o Evangelho do Cristo, o Evangelho de amor e de luz? Aprendizes do trabalho santo, mas que querem revelações diretas, querem ouvir o Senhor de modo pessoal, se sentem incapazes de servir e se colocam na posição de necessitados que precisam ser servidos. Será que sabemos ouvir o Mestre Divino, seu verbo imortal? Essa reflexão me fez lembrar outra obra de Emmanuel, Renúncia.
onde a protagonista, Alcíone, um espírito superior que encarnou na Terra para executar uma missão de caráter íntimo e que esteve ao lado de Emmanuel, então Padre Damiano, na presente encarnação, ela afirma que a mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Um verdadeiro desafio, principalmente se sequer conseguirmos ouvi-lo. Conhecer sua mensagem, que é a primeira etapa desse processo de evolução espiritual. Desenvolver a razão. Imaginem nossas dificuldades com os sentimentos e com a prática. A prática, o exercício, o serviço a Deus, ao próximo, a nós mesmos, porque estamos num processo de desenvolvimento espiritual. E muitas vezes nos perguntamos onde servir, como servir. As oportunidades surgem todos os dias, toda hora, minutos, na família, no trabalho, na sociedade. Mas às vezes estamos com os olhos tão turvados, com as nossas emoções, com as nossas vibrações mais baixas, que não enxergamos essas oportunidades. Ou pior, conscientemente rejeitamos essas oportunidades. É necessário empregar amor, assim como Jesus nos ensinou, em tudo o que façamos, acreditando na justiça e na providência divina frente aos desafios. Os desafios são os nossos testes. Testes que muitas vezes só com fé somos capazes de suportar. Então, queridos irmãos, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que recebemos com essa doutrina consoladora, essa chave que abre a porta do Evangelho e que nos conduz, sob as orientações do Cristo, às práticas que nos conduzem ao encontro com o nosso Pai Maior. Que gradativamente entendamos cada vez melhor os ensinamentos do Cristo. Que possamos trilhar com bom ânimo o caminho que Jesus nos deixou. Que possamos entender melhor as leis divinas e nos aproximar dele. Só assim nós vamos conquistar a verdadeira felicidade. Que a meditação de hoje, a mensagem que recebemos hoje, possa ser então sentida e vivida, visto que nós já a conhecemos e meditamos. Que a paz, que o amor do Cristo esteja em nós. Que assim seja.